Ok, meus amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate, hashtag Mesa Redonda, mande sua opinião, olha, nós vamos fazer um pequeno debate aqui entre o Chico Lang, boa noite Chico, boa noite Celso Cardoso, os dois vão fazer um pequeno debate sobre um tema que a gente vai colocar, querendo que você participe. Coloque hashtag Mesa Redonda e envie também a sua opinião. O papo é o seguinte, daqui a pouquinho o troféu Mesa Redonda, hein? Nós tivemos um ano diferente de Corinthians e de São Paulo, mas os dois abaixo do que se esperava deles. Vamos botar uma tela aí para a gente discutir qual ano foi melhor, o do Corinthians ou do São Paulo. Os dois torcedores estão, digamos que frustrados. Mas o São Paulo, Campeonato Paulista, ele caiu na semifinal, Copa do Brasil caiu na quarta fase, Copa Sul-Americana caiu na segunda fase, mas terminou o Campeonato Brasileiro em quinto lugar, está na pré-Libertadores. O ano corintiano, ele foi campeão paulista, vice-campeão da Copa do Brasil, caiu nas oitavas na Copa Libertadores e terminou o Campeonato Brasileiro em 13º lugar, ficando com a Sul-Americana. Chico Lang, quem fez melhor figura ou quem fez pior figura? Quem fez pior figura foi o São Paulo. Foi a grande decepção do ano. Que eu mesmo, como começou esse ano, e trouxeram aí uma astróloga, eu disse que ia dar São Paulo. Disse mesmo. Acreditava no São Paulo. Fez o primeiro turno brilhante, mas no segundo turno, as forças ocultas, como diria Getúlio Vargas, o finado Getúlio Vargas, ex-presidente do Brasil, ditador também no Brasil, acabaram derrubando todo o trabalho que estava sendo feito, e muito bem feito, né, dentro do São Paulo. E o Corinthians, por sua vez, acabou fazendo bonito, porque conquistou um título. O título é sempre um título. Você ganha popularidade, como diz o Antônio Roque Cittadini, quando você ganha títulos, e não quando você perde títulos. E o Corinthians ganhou um título inesquecível, que foi dentro lá do Palestra Itália, né, em cima do Palmeiras, no tempo normal e na prorrogação, com o Cássio pegando 2 pênaltis. Então, para mim, o Corinthians, e merecidamente, foi desclassificado na final, porque o VAR tirou o título do Corinthians. O VAR tirou o título do Corinthians. Isso é que magoa. Está falando da Copa do Brasil? Da Copa do Brasil. Ele foi vice, mas poderia ter sido campeão. Porque aquele gol do Pedrinho não tinha nada a ver com aquele choque que o Jadson teve com o Dedé. Enfim, mas está aí. O Corinthians ergueu uma taça digna. E por curiosidade, com o Carille, que está de volta ao Corinthians 6 meses depois. Parabéns, você avisou, o Corinthians comunicou na sexta-feira, 16h45, pelas redes sociais. Você comunicou 2 semanas antes. 2 semanas antes. Verdade. Foi parabéns, bem legal, mesmo. Parabéns. Foi. Obrigado. Olha, e você aí, o que você acha? Hashtag Mesa Redonda, daqui a pouco tem o troféu Mesa Redonda, uma festa sensacional, prepare-se para ficar emocionado. Celso Cardoso, qual dos dois fez melhor ou pior figura? Vou falar, vai parecer que eu sou do contra, né? Mas na verdade eu vou concordar contigo, mas eu vou começar discordando. Sim. Eu acho que o São Paulo terminou o ano melhor que o Corinthians. Vai disputar uma Libertadores América, terminou o campeonato à frente. O Corinthians viveu um campeonato brasileiro que lembrou o rebaixamento de 2007. Tanto que terminou com o mesmo número de pontos. O Corinthians nunca perdeu tanto nesse século, perdeu 27 partidas. Que é uma coisa absurda. Então, o final do ano do Corinthians foi um dos piores da história. Só não foi o pior da história, porque em 2007 ele chegou a ser rebaixado, e nesse ano ele não foi rebaixado. Mas ficou com o mesmo número de pontos. Pois é. Mas se você observar o ano, e comparar com o do São Paulo, eu acho que o Corinthians tem uma leve vantagem. Primeiro, muito pautado em cima da rivalidade, porque fez uma final contra o Palmeiras, com todo investimento, um parceiro forte, né? Chegou à final do Campeonato Paulista, perdeu o primeiro jogo em casa, e foi lá no Allianz Parque, tudo bem, jogo polêmico, o Palmeiras queria anular a partida, que houve intervenção externa, aquela coisa, mas enfim, mas o que vale é que o Corinthians ganhou. Então, você não pode tirar o mérito do Corinthians. Por mais que questionem a arbitragem e tudo mais, o Corinthians cumpriu o papel dele. E depois, com todas as dificuldades, mesmo perdendo jogadores importantes como o Michael, Rodriguinho... Quem mais o Corinthians perdeu mesmo? Michael, Rodriguinho, perdeu mais um que agora me fugiu. Balbuena. Chegou numa final de Copa do Brasil. Com condições, inclusive, de vencer, né? Então,
E o São Paulo surpreendeu liderando o campeonato por um bom tempo, mas não se sustentou. Então, se você comparar mesmo, o Corinthians ganha raspando na temporada, mas foi melhor que o São Paulo. Já já a gente tem o troféu Mesa Redonda. Nós queremos que você nos ajude. Coloque aí hashtag Mesa Redonda e diga a sua opinião. Quem teve melhor ano, Corinthians ou São Paulo?